Então hoje eu vou aqui acatar a sugestão aqui do nosso chat e eu vou reagir, então, a um canal que é o canal do Baka, é isso? Baka Gaijin. Então, pelo que eu entendi, é um brasileiro que mora no Japão. Me ajudem aí, chat. Eu vou dizer assim, hoje é 100% react. Não conheço esse youtuber, nunca vi na vida. Não sei nem se é Gimo, se não é Gimo, se é reaça, se não é reaça, se é camarada, se não é... Não faço ideia, não faço a menor ideia. Mas estou aqui atendendo, então, o pedido da galera do chat. E o título do vídeo que a gente vai reagir, então, desse Baka Gaijin, um vídeo postado aqui há 4 dias, né? O título do vídeo é Dinheiro não compra felicidade no Japão. Tá? Então, por isso que eu estou aqui deduzindo, né, que é um brasileiro que mora no Japão. Então, vamos ver aqui, a galera sugeriu, e a gente vai ver qual é. Bora lá? Então ele tá aí na tela para vocês. Então bora pro vídeo. Eu voltei! Voltei pro Japão, como vocês podem ver. Foi da hora voltar pro Brasil. Fiquei pouco tempo, mas foi legal ver o pessoal. Gostei de conhecer o pessoal na rua também e tudo mais. Agora que a pandemia acabou, também vou começar a ir pro Brasil com um pouco mais de frequência, tá ligado? Mas, voltando agora aqui ao Japão, hoje eu queria falar de uns bagulho, porque tiveram alguns vídeos meus aí, né, recentes, que eu andei falando sobre algumas questões de imposto, né, aqui no Japão, tá ligado? Essa questão de que aqui no Japão todos os impostos são baseados na tua renda, né? Quanto mais você ganha, mais você paga. E aí já colou, né, uma galera, os famosos tarados do livre mercado, falando que o Japão é um país socialista. É lógico que não é, né? O Japão não é um país socialista, Caralho, acho que todo mano. mundo sabe. O povo japonês não é um povo socialista, apesar de que eu vou botar isso na thumbnail só pra pegar clique de otário. Na verdade, o povo japonês é extremamente individualista, né? A gente vê isso aqui nos vídeos mesmo, né? Diversos aspectos da cultura japonesa, da sociedade japonesa mostram quanto eles são individualistas, né? Mas eu não acho que você... Mas esse individualismo também, né, a gente não pode associar ele do capitalismo, né, galera? Né? Agora, sinceramente, me surpreende que alguém na internet vá no canal do cara dizer que o Japão é socialista. Eu nunca vi ninguém dizendo uma coisa dessa, né? Que o Japão é um país socialista. E por mais que a gente tenha diferentes culturas em cada lugar do mundo, assim, porque a cultura ela é moldada por uma série de aspectos, esse individualismo certamente tem o dedo do capitalismo. Aliás, quando eu posso estar enganado, eu não sou um especialista em Japão, mas eu olhando para o Japão, me parece que o Japão foi, inclusive, durante muito tempo, uma espécie de laboratório do capitalismo. Né? De um capitalismo levado às últimas consequências. Tinha toda uma questão geopolítica, onde o Japão também vai ser convidado a se desenvolver a partir do momento que ele se transforma num protetorado militar estadunidense depois da Segunda Guerra. Então, produtos japoneses entravam com alguma facilidade nos Estados Unidos, os Estados Unidos garantiam compras de empresas japonesas, né? Então, as grandes marcas japonesas invadiram o mundo num processo parecido, porém acho que até maior, que como, por exemplo, o processo da Coreia do Sul, né, com as marcas coreanas invadindo o mundo, carros e coisas do gênero, eletrodomésticos, né, eletroeletrônicos, etc. E aí a gente acaba tendo essa ideia do Japão que se espalhou não só com seus produtos, mas com sua cultura também, então isso também roda o mundo inteiro. Por quê? Porque é uma cultura que é absolutamente desenvolvida a partir de um projeto de desenvolvimento capitalista que aconteceu no arquipélago. Né? Se não fosse extremamente capitalista, não teria rodado o mundo da maneira que rodou sem as barreiras, como foi o caso do Japão. É um imbecil, desgraçado, que merece nada mais do que uma morte triste e dolorosa porque você falou que o Japão é socialista, tá ligado? Porque eu entendo que a sociedade japonesa, ela é extremamente complexa, tá ligado? E tem algumas coisas que confundem mesmo a galera, porque são linhas de pensamento que acabam, às vezes, se parecendo, tá ligado? Mas que elas provêm de lugares completamente diferentes. Então hoje, eu vou fazer aqui uma análise do meu estilo lá, né? Sem muito conhecimento mesmo. Faço análise sem saber de porra nenhuma. É meu estilo sobre a cultura japonesa, né? Mais pra esse lado filosófico, tá ligado? O que leva... Mas dá, galera, dá. Tipo assim, pra esse lado filosófico, você não precisa ter leituras, né? Inclusive,
Há quem diga que basta filosofar, mas filosofar não é só falar, né? Filosofar é uma busca racional por respostas, vamos dizer assim, não, por respostas com base na razão, vamos dizer assim, de maneira genuína, de maneira verdadeira, né? Com a preocupação do conhecimento mesmo. Então você olhar para a sua realidade. Você não precisa ter um grande conhecimento para filosofar sobre ela, basta você ter uma atitude filosófica em relação a essa realidade. O que seria essa atitude filosófica? Seria justamente isso, tentar aprender algo, conhecer algo, né? Desnudar algo da realidade a partir das suas percepções e do seu intelecto, né? Então, vale sim, não tem problema nenhum. Às vezes pode ser muita merda nesse tipo de coisa, porque vai muito do feeling da pessoa e da maneira como a pessoa começa a desenrolar isso, mas também pode ser coisa boa. Os japoneses a pensarem e agirem do jeito que eles são e, consequentemente, a sociedade japonesa ser do jeito que ele é. Porque é o tipo de confusão que eu acho que é comum e eu acho que é importante a gente desmembrar esse bagulho, tá ligado? Pra conseguir ficar um pouco mais claro. Enquanto isso, eu vou andando em algum lugar aí que eu nem sei aonde. Mas é isso, mano. Vamos lá. Ah, mano, deu um arroto, mano. Porra. Mano, arrotou mesmo, na moral. Pronto, agora ele tá dando uma banda aí. Eu já falei aqui algumas vezes sobre a minha percepção sobre o dinheiro e a felicidade, aquele mesmo papinho de sempre, né? Que a gente discute isso desde os 12 anos de idade e nunca ninguém chega a uma conclusão coerente. Eu gosto dessa discussão, porque eu acho que ela é mais profunda do que as pessoas fazem parecer que seja. E como vocês sabem, né, quem me acompanha de perto, não precisa me acompanhar tão de perto porque eu falo isso toda hora. Eu tenho uma visão... É uma discussão bacana, o título me chamou a atenção porque é uma discussão bacana. Dinheiro compra felicidade, não compra? Tem vários níveis de abstração desse debate, né? Trazendo aqui para o nosso linguajar marxista. O que quer dizer isso? Tem várias formas de explicar isso, né? Várias camadas de explicação a respeito disso, desde as mais superficiais até as mais estruturais. E aí, nesse sentido, galera, para a gente começar essa discussão, eu vou trazer uma discussão que a gente pode fazer em um primeiro nível de abstração, que é o seguinte. Eu concordo, dinheiro não garante a felicidade. Agora, no capitalismo, a falta de dinheiro também é um grande obstáculo que praticamente inviabiliza a felicidade. A falta completa de dinheiro se resume a total infelicidade. Então, se por um lado, vejam, isso é o primeiro nível de abstração dessa discussão, tá? Não quer dizer que essa é a única resposta que a gente poderia ter para esse problema. Mas vamos ver o que ele vai falar, pode ser interessante, o papo do cara. E eu gostaria de introduzir essa discussão nesse sentido. Olha, se por um lado, de fato, ter dinheiro não te garante a felicidade, porque isso vai acarretar em uma série de outros problemas, né? E uma série de outros problemas podem acontecer a despeito do dinheiro e tudo isso pode levar a uma situação de não felicidade. E tem uma outra discussão num nível ainda maior de abstração, que é o que de fato é a felicidade. Eu gosto desse papo, eu fiz um pós-filosofia porque eu gosto de filosofia, tá, galera? Aliás, a filosofia entrou na minha vida antes da economia, para quem não sabe. E eu tive uma fase nietzscheana também, também me deixei seduzir por aquilo e tal. Me ajudou com algumas questões do meu ateísmo e etc. Mas até isso também é uma discussão filosófica. O que é a felicidade, né? Por exemplo, os gregos, se não me falha a memória, não é um estado de ser, é um estado de estar, vai. Então não é possível ser feliz. Ser feliz seria uma coisa assim, né? Uma concepção idealista. Você pode estar feliz. Então, o grande negócio da vida seria buscar estar mais vezes feliz do que não estar feliz ou estar triste. Então, seria uma questão interessante. Então, numa primeira perspectiva é essa, para nós começar o papo, que eu acho que talvez possa ir para um papo bacana. Dinheiro não compra necessariamente a felicidade. Pode te facilitar, mas não necessariamente. Agora, a ausência de dinheiro ferra com a nossa vida muito mais. Por quê? Porque a gente está no capitalismo. De mundo bastante influenciada pela filosofia Zen, né? Apesar de que até hoje ainda tem muita gente aqui que me acompanha mesmo, né? Que não entende muito bem o que é a filosofia Zen, porque infelizmente, né?
o budismo ainda é tratado com muito misticismo, né? Como se fosse uma religião que dependesse de O magro é budista, é isso. Bacana, vamos ouvir. Conheço muito pouco sobre budismo, mas tô ligado que não é religião. alguma crença, de alguma fé, né? E eu sempre faço questão de bater nessa tecla, porque esse não é necessariamente o caso, né? Longe disso, na verdade. Porque é lógico que isso é uma coisa que eu sempre falo também, né? É lógico que o budismo, ele tem diversas vertentes, né? Inclusive porque foi adaptado por diversas culturas, em diversos países, em diversas épocas, né? E muitas dessas vertentes acabaram adquirindo ali um caráter um pouco mais espiritual, né? Uma coisa mais religiosa, né? Que nem a crença em reencarnação mesmo, né? Ou os ciclos do samsara e do karma e tudo mais. Mas não é dessa parte da filosofia budista que eu falo aqui, tá ligado? Porque, na verdade, a filosofia budista independe dessas crenças, né? Ou dessas interpretações dessas crenças, né? Então aqui eu falo da filosofia budista que influenciou o niilismo, por exemplo, né? Que é uma filosofia que não exige... Tá aí. Eu falei niilismo. Quando vocês me falaram lá, me brifando qual era o tipo do cara, porra, na minha época isso aí nós chamava de niilismo. Isso tá em Nietzsche, mas não só em Nietzsche, tá? Não só em Nietzsche. E isso acaba recebendo uma vulgarização, ou acabou recebendo determinada vulgarização, tá? Naquela ideia do que o niilista é aquele cara que ele olha para a sociedade, tá? Isso é uma vulgarização do niilismo nietzschiano, tá? Mas é assim que circulava na minha época de jovem, e eu imagino que possa ter alguma relação com o papo aí. E se não tem, nós vamos descobrir no decorrer do vídeo. Tá me parecendo interessante o papo do cara aqui. Mas é o seguinte, o que seria essa vulgarização do niilismo? Ele é aquele jovem que, tipo, ele olhou para a sociedade, ele percebeu ela e disse, pô, isso aqui é uma merda mesmo. Entretanto, não tem muito o que fazer, porque, enfim, já se explodiram todas as utopias, já se tentou tudo, os capitalistas ficaram fortes demais, o capitalismo venceu, a porra é essa, e vai tudo acabar numa degradação do meio ambiente, na degradação da espécie humana, foda-se tudo, eu vou tentar fazer a minha e dane-se. E aí, isso acaba podendo ter uma série de outras perspectivas, outros desdobramentos, que podem até ser ruins, muito perigosos em alguma medida. Atitude correta, né? camarada. Veja, não é uma hipótese absurda na perspectiva do jovem. Eu percebo, como professor, né, eu não sou jovem há algum tempo, mas o fato da gente ser professor, o fato da gente trabalhar aqui na internet, acaba que a gente tem contato o tempo todo com o jovem. E eu tenho notado, eu que dou aula desde 2005, tá, galera? Eu comecei a dar aula em 2005 e nunca mais parei. E eu já noto, nesses 15, 18 anos aí, eu já noto... Atitude correta, camarada. Uma diferença no jovem. Eu comecei lá com jovens de ensino médio em 2005, jovens de ensino médio e de educação de jovens e adultos. Então uma galera até um pouco mais velha, ali 20 e poucos anos, quase 20 anos. E assim, a perda de perspectiva no futuro é cada vez maior. É cada vez maior. E isso a sociologia já traz uma série de interpretações pra gente, né? Aquela ideia de que, por exemplo, a minha geração, eu sou de 81, tá, galera? A minha geração, tendencialmente, evidente que tem lá suas diferenças, ainda acreditava que teria uma condição de vida material superior à dos seus pais no futuro. A geração ainda anterior à minha, isso era mais flagrante. Hoje em dia, de maneira inequívoca, eu posso dizer que isso já mudou. Que já não há mais isso, já não há mais tão presente na juventude aquela questão do que o que eu vou fazer da vida no futuro, quais os meus sonhos de conquista material, porque o capitalismo tem isso. Todo jovem da minha época sonhava, eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, eu quero poder viajar, eu quero ter família. De novo, existiam as exceções, mas via de regra, o mundo que se idealizava no jovem era algo nesse sentido. Eu vou passar no concurso público, ou eu vou trabalhar na iniciativa privada, vou ter um negócio, mas vou ter um negócio longevo, ou vou trabalhar numa empresa por muito tempo. Isso não existe mais, né? Isso é uma questão que eu interpreto, e não eu, né? A sociologia interpreta como uma questão da pós-modernidade, que é um termo muito vulgarizado aqui na internet, mas que tem um sentido sociológico, pelo que eu pude aprender, nesse sentido, né? Daquelas coisas das emoções terem que ser no momento. Não se imagina mais a felicidade como um projeto de longo prazo, sabe? Eu vou seguir uma trilha aqui, porque aí no futuro eu vou ser feliz. Saca? Não é mais assim. A ideia é, não, ou eu sou feliz agora e faço alguma coisa para ser feliz hoje,
ou já era. Eu não sei nem se no futuro eu vou estar vivo. É uma parada nesse sentido assim. Nenhuma crença só. A única coisa que a filosofia budista exige é o exercício mental para perceber o universo como ele realmente é, tá ligado? E nesse sentido, a filosofia budista acaba sendo uma filosofia bastante materialista, na verdade, bem diferente de uma religião, tá ligado? E quando a gente fala de dinheiro no budismo, o pessoal sempre se atrapalha um pouco. Eu mesmo me atrapalhava no passado, porque a gente quase sempre acaba caindo no estereótipo do monge, tá ligado? Aquele cara que se abstém das posses materiais para se isolar do mundo no topo da montanha, tá ligado? E é comum a gente associar o budismo a um tipo de desapego ao mundo material. Mas isso é um erro, na verdade. Isso é um erro, porque, que nem eu falei, a filosofia budista é uma filosofia extremamente materialista, tá ligado? Então, essa percepção de que o monge sobe a montanha para se desapegar do mundo material é uma falácia, né? Na verdade, o que ele tá fazendo é exatamente o contrário. Ele tá subindo a montanha para se conectar com o mundo material, né? Com o mundo real, no caso. E isso é interessante porque, quando você para pra pensar um pouco, você percebe que essa confusão ela acontece ao contrário também no nosso mundo moderno, né? A gente vive confundindo materialismo com imaterialismo e vice-versa. Principalmente porque no capitalismo que a gente vive, né? É comum da gente associar a palavra materialismo a esse apego à posse material, né? E isso é um erro, na verdade. Porque, assim, o povo americano, por exemplo, né? O povo norte... Pô, e deu uma linha correta aí, hein? Camarada Baca, hein? Deu uma linha correta aí, porque materialismo tem essa vulgarização, né? A pessoa é materialista, ela se apega muito ao dinheiro, à posse, a bens materiais. O que vi de regra não tem nada a ver com isso. Aí eu vou concordar com o camarada Baca aqui, né? Não. Materialismo é se apegar à realidade, gente. E quando a gente fala em realidade material, não é só aquilo que tem massa corpórea, aquilo que é concreto material, é aquilo que existe. Por exemplo, relações sociais existem. Saca? Por exemplo, o valor das coisas no capitalismo. E eu não estou falando de preço, eu estou falando de valor. E eu também não estou falando de valor de uso, isso é uma outra questão, não. Estou falando em valor daquilo que socialmente é valorado. Veja, esse valor que as coisas têm e que, por exemplo, pautam os preços tendencialmente no capitalismo, esse valor existe, gente. Ele é perceptível. Você não o toca, você não o vê. Mas ele existe. Por quê? Porque ele é uma relação social. Portanto, é materialidade. Tá entendendo? Isso também é material, né? É real, né? No sentido de que, olha, isso concretamente existe, né? É uma comparação ruim, mas vamos lá, para tentar ser um pouco mais didática. É tipo a gravidade, você não a vê, né? Você não a vê, mas você não pode não estar sujeito a ela. Então, no capitalismo, você não precisa necessariamente entender a dinâmica do valor, mas inevitavelmente você está sujeito a ela. Então, veja, ela tem força material, ela é real, ela existe. Então, é materialismo. E não é necessariamente algo que você possa pegar, que você possa tocar. Norte-americano recebe essa fama injusta de ser um povo materialista, por exemplo, né? E eu digo que é uma fama injusta porque, na linha de raciocínio budista, o estilo de vida americano não tem nada de materialista. Muito pelo contrário, tá ligado? O consumismo, ele vai exatamente contra o materialismo, porque o valor das coisas que você consome não é o valor real que as coisas têm, né? É um valor de consumo, é um valor muito mais... Valor e preço, né? Valor e preço, mas bora, vamos ver. Mais idealista do que material, tá ligado? É o fato de ter o loguinho do jacaré estampado no peito da sua camiseta que torna ela tão cara, né? O valor que você paga nessa camiseta não é o valor do... Esses são os signos sociais, né, gente? São os signos sociais, isso aí. E acabam se transformando em elementos de distinção no capitalismo, né? O capitalismo tem disso, né, galera? A gente é individualizado, atomizado e jogado uns contra os outros. Então é muito interessante para o capitalismo que a gente consiga, dentro das frações de classe, também encontrar signos sociais que estabeleçam hierarquias sociais. E aí essa questão da marca, essa questão que também é associada com a vulgarização do fetichismo da mercadoria, né? Que não é fetichismo da mercadoria, mas a vulgarização trata dessa maneira, é justamente isso, aquela ideia de que consumir determinados produtos te colocam em determinado extrato social. Então, às vezes, você
por exemplo, ter um produto que não condiz com a sua classe social é uma maneira de tentar se colocar aos olhos da classe social que você está tentando fingir ser. Via de regra não dá certo isso, tá, galera? Via de regra não dá certo isso. Não é o valor do tecido, não é o valor da produção, não é o valor material do bagulho, tá ligado? É o valor do status, é um valor imaterial. Então olha só, né? Quando o monge budista, abre mão de todas as roupas, né? E passa a vestir aquela túnica, ele não tá deixando de ser materialista, muito pelo contrário. Ele tá fazendo uso da função material da roupa, que é vestir. Tá ligado? Qualquer função que a roupa tenha, para além de servir de vestimenta, sim, é que é um imaterialismo, tá ligado? Então o monge, ele é extremamente materialista para chegar nesse ponto, tá ligado? E é exatamente o que ele tá chamando aí de materialismo seria uma filosofia de vida, um estilo de vida. Se eu tô entendendo o raciocínio dele, eu não conheço o budismo a fundo, eu tô tentando interpretar as palavras aqui do youtuber, tá? Mas essa filosofia de vida, segundo o que ele está dizendo, então buscaria se desprender do que, galera? Para interpretar aqui a nossa teoria. Se desprender das relações sociais que valoram tais signos sociais. Então você vai buscar um outro conjunto de valores, que você vai subverter a lógica do capitalismo, a fim de ancorar a sua felicidade, a gente nem definiu felicidade ainda, né? Mas enfim, ou a sua vida, os seus prazeres, os seus objetivos, a um outro conjunto de signos, né? Muito mais ligados à filosofia de vida budista, né? Então, na verdade é isso, porque esses conjuntos de signos, por exemplo, usar uma camisa de marca, ter um carro determinado, uma casa de praia em determinado lugar, esses signos, eles só têm a valoração que têm na nossa realidade capitalista. E aí entra o ponto que nós marxistas batemos sempre, que é aquela questão da infraestrutura pautar a superestrutura. Por quê? Porque esses signos são elementos superestruturais da nossa sociedade, que ajudam a enquadrar os indivíduos dentro das frações de classe, ou dentro das próprias classes sociais. Essa forma é uma forma típica do capitalismo. Por quê? Porque as relações de produção é que vão produzir esse conjunto superestrutural. Então, as normas culturais, os signos sociais, a hierarquia de importância social, ela deriva da realidade material. Então, ela deriva das relações de produção. Por isso que a gente pode falar essas coisas sem se apegar ao idealismo, porque a história nos mostra isso. Porque cada sociedade de seu tempo, ela moldou uma superestrutura cultural à luz das relações de produção de cada período histórico. Então as relações de produção é que acabam desenvolvendo as estruturas culturais, a estrutura jurídica, os signos sociais e assim por diante. Isso que eu quero dizer aqui, porque as pessoas, né, quando assimilam o budismo a uma religião, elas geralmente partem de uma interpretação mística do bagulho, né? Aquele papo de que a única forma de encontrar a paz interior é abrindo mão dos bens materiais, né? Como se o fato do monge vestir uma túnica, raspar a cabeça e subir um monte tivesse algo a ver com alguma crença dele, alguma fé, né? O que não é o caso. Muito pelo contrário, na verdade, né? O que move o monge não é nenhuma fé, e sim um materialismo tão profundo que leva ele a perceber que não faz sentido vestir uma roupa, motivo que não seja proteger o corpo, tá ligado? Afinal, essa é a função material de qualquer roupa, né? Quem tem fé, na verdade, é o americano, que escolhe pagar mais caro numa camiseta só porque ela tem um desenhinho, entendeu? Isso é fé, né? É a crença num valor subjetivo. Onde é que tá a ingenuidade dele? Não é porque tem um desenhinho. É o signo social que o porte daquele desenhinho representa, né? O extrato social que ele te coloca. É isso, na verdade, porque o capitalismo é muito sobre isso, o capitalismo, né? É muito sobre quem pode mais chorar menos. E muitas vezes esses signos ajudam no estabelecimento das hierarquias sociais, das relações sociais no capitalismo, né? E material que está além da função material da coisa, né? Por isso é bastante errado
você tratar essa vertente da filosofia Zen, pelo menos, né, essa aqui que eu trago nos meus vídeos, como se fosse uma mera religião, né, como se fosse uma questão de crença, um juízo de valor, porque não é, tá ligado? Esse budismo aqui, tratado dessa forma que eu trato, é uma filosofia extremamente materialista, que inclusive serve de inspiração para o niilismo, que é uma corrente filosófica extremamente materialista e que é inclusive iconoclasta, né, antirreligiosa. Então, é claro que o budismo também não poderia ser uma religião como outra qualquer, tá ligado? E aí o negócio fica... Eu não conheço o budismo, tá, gente? Mas só pelo fato de não ter uma estrutura de religião, eu já tendo a ser mais simpático. Porque o problema não tá na espiritualidade, ou até mesmo no fenômeno religioso per se, enfim, que as pessoas chamam também de religiosidade, assim, no senso comum. Não tem problema com isso. O meu problema é com a estrutura hierárquica e o projeto de poder que servem as religiões, que é a estruturação hierárquica, sistematização hierárquica da fé. Aí que está o problema, porque aí, galera, trata-se de um instrumento de dominação de classe. E onde é que a gente vai ter menos problemas com isso? Justamente em questões como o próprio budismo, religiões de matriz africana também não possuem, pelo menos as que eu conheço aqui no Brasil, não possuem esse tipo de estrutura, então aí normalmente são menos problemáticas, tá? Normalmente são menos problemáticas. Fica mais interessante, né? Quando você percebe que essa mesma linha de raciocínio, né, do consumismo idealista, se aplica ao próprio dinheiro, tá ligado? Na nossa sociedade atual, a gente aplica essa mesma linha de raciocínio consumista ao dinheiro. O dinheiro, né, que serve de mecanismo para o consumo, passa ele próprio a ser tratado por nós como um bem de consumo. Ou seja, nós passamos a agregar ao dinheiro um valor que ele não tem, tá ligado? Assim como nós agregamos valor a um tênis da Nike só porque ele é da Nike. Não é que nós agregamos, né, galera? Assim, é interessante porque ele não tá partindo de uma perspectiva materialista, mas a gente pode confrontar isso aí, porque é uma perspectiva honesta dele. Parece uma perspectiva honesta de um cara que não estudou teoria, mas tá ali tentando interpretar a sociedade e o mundo onde ele vive. Mas qual é o lance, galera? Não é uma questão de opção, a gente não escolhe valorar o dinheiro. A gente tá no capitalismo e nós somos obrigados a fazer isso. O que a gente pode ser é mais ou menos aficionado por juntar, por acumular coisas ou menos. Isso vai da nossa criação, do que a gente teve, do que a gente não teve, os nossos círculos sociais e uma série de outras coisas. Agora, se você não tiver dinheiro, você vira morador de rua, gente. É isso. Se você não tiver dinheiro, você não tem onde morar, você não tem o que comer, você não tem o que vestir. E aí é lógico, né? Voltando para a discussão inicial sobre a felicidade, é impossível ser feliz assim. Saca? É impossível. Você não consegue ser feliz com fome todos os dias. Você não consegue ser feliz se você não tiver um tempo para lazer, nem que seja minimamente. Você não consegue ser feliz se você não tiver onde morar. Você não consegue ser feliz se você não tiver onde dormir, se você não tiver o que vestir, né? E essas questões mais básicas, necessárias à vida do ser humano, no capitalismo, invariavelmente dependem de dinheiro. Então não é uma questão de escolha, tá? Você pode escolher se você vai ostentar mais ou menos, caso você tenha, mas experimenta não ter para ver o que acontece. Como se o fato de você ter dinheiro fosse mais importante do que o que o dinheiro em si pode comprar. Dá para entender? Porque assim, o dinheiro nada mais é do que um sistema de medida que a gente inventou, né? Assim como os centímetros, por exemplo, ou os quilos, ou os minutos, né? Da mesma forma que os centímetros medem a espessura e os quilos medem o peso, o dinheiro mede os recursos, tá ligado? Né? É importante lembrar que o dinheiro representa recurso da mesma forma que o cardápio representa comida, por exemplo, né? Você não come o cardápio, no caso. Então ela não é uma representação imediata, tá ligado? Porque o fato da gente viver na sociedade em que a gente vive, com os valores que nós estipulamos, né? Leva a gente, muitas vezes, a esquecer disso, tá ligado? A gente esquece que o dinheiro em si não é um recurso. E por consequência disso, a gente acaba, muitas vezes, fazendo o caminho oposto, né? A gente acaba fazendo... Imagina, então, se as pessoas se dessem conta que, por exemplo, os bancos criam dinheiro, que os governos criam dinheiro, que não é necessário contrapartida para essa criação de dinheiro. Vai, eu vou tentar ser mais rigoroso. Dinheiro não, moeda. Mas o dinheiro se estabelece sobre a moeda. Vamos entender assim, a moeda é a coisa e o dinheiro é a relação social que se estabelece sobre a coisa.
Perfeito? E a coisa, no caso a moeda, ela é criada por bancos, ela é criada por bancos centrais, absolutamente sem contrapartida. Imagina se as pessoas souberem que isso que produz guerras, que as pessoas morrem de fome, que as pessoas roubam, que as pessoas matam, que as pessoas fazem de tudo, trapaceiam para conseguir. Os bancos podem criar com um digitar de teclas, por exemplo, quando a gente vai pegar um empréstimo, né? Os bancos criam a tal moeda escritural bancária criada. E os bancos jogam com isso. Imagina se as pessoas descobrirem, ou às vezes as pessoas até sabem, mas já pensou se as pessoas de fato tivessem a consciência de quão absurdo é a gente dar a nossa vida por algo tão fugaz, por algo tão imaterial, saca? Por isso, gente, não só por isso, mas também por isso que eu sou anticapitalista e acredito na superação desse modelo. E como marxista, eu acho que a sociedade capitalista ela é melhor, vou usar esse termo, melhor que a sociedade feudal, no sentido da qualidade de vida da classe trabalhadora. Por quê? Porque no período das revoluções burguesas, a burguesia, enquanto classe revolucionária, precisou da classe trabalhadora para levar a cabo as suas revoluções e depois para continuar administrando o Estado burguês. E neste processo se criaram mediações de poder entre a burguesia, o Estado burguês, seu principal instrumento, e aquilo que controla a massa, que é a classe trabalhadora, para que ela não se revolte contra a burguesia. Então você tem ideologia, você tem polícia, você tem o judiciário, tudo isso para fazer a classe trabalhadora continuar se entendendo como parte vitoriosa do processo das revoluções burguesas, ou seja, para fazer o trabalhador continuar defendendo a ideologia da classe dominante. Então, se tem algumas mediações, vamos falar no português bem claro, você tem direitos trabalhistas, você tem legislação ambiental, você tem o próprio direito burguês como um todo, como algum sistema de garantias. Tudo isso é desigual? Muito, mas existe. Mas existe. No feudalismo, o senhor feudal podia simplesmente mandar mudar a lei porque ele acordou de manhã com uma ideia. Então as mediações existiam, também as tínhamos lá, mas elas eram outras. E nesse mundo capitalista se cria uma série de coisas para atender a lógica de reprodução do capital, mas nessa de atender a lógica de reprodução do capital, se elimina o nosso problema histórico, que é a escassez. Hoje a gente tem uma variedade enorme de coisas sem valor que não precisariam existir, e não existindo, toda a condição de produção poderia ser voltada para aquilo que de fato é necessário para a reprodução da vida material do ser humano. E eu não estou falando apenas em comer, beber, vestir e morar, em energia, etc. Não, eu estou falando também em diversão e arte, em esporte, que eu acho que vai deixar de ser esporte, vão ser jogos, mas enfim, essa é uma outra discussão que a gente já fez aqui. Tudo isso também há espaço. Então, vejam, eu acredito piamente que se nós conseguimos desenvolver essa sociabilidade que permitiu esse avanço de tecnologia, eliminando o problema histórico da espécie humana, que é a escassez, por que não superarmos esse modelo e não fundarmos uma nova sociabilidade que elimine agora o outro problema, que é a opressão de classe? A gente conseguiu eliminar um problema milenar, a escassez. Ora, a partir da eliminação deste problema, não seria rebaixar a nossa capacidade intelectual, a nossa capacidade associativa, a nossa capacidade social? Admitir que seria impossível desenvolvermos uma sociabilidade superior a essa, que consiga preservar dessa aquilo que de fato nos interessa, mas que consiga evoluir para um conjunto de mediações sociais ainda melhores que esse, que não dependa mais, por exemplo, da exploração do homem sobre o homem. E eu estou rigorosamente convencido que isso é possível. Agora, não basta apenas a gente acreditar, a gente tem que construir, e construir necessariamente significa travar essa disputa ideológica. Fazendo um caminho contraintuitivo, na verdade. A gente acaba
despendendo recursos da nossa vida para conseguir dinheiro, o que não faz sentido nenhum. É como se a gente desse mais valor ao dinheiro do que ao que o dinheiro pode comprar. Tá entendendo? Ao ponto da gente querer trocar o que o dinheiro pode comprar pelo dinheiro em si. Tá ligado? Essa inversão de valores, né? Ela é muito complicada e ela já é tão natural que a gente nem percebe o quão absurdo isso é, né? E se torna mais absurdo quando você faz uma analogia com outros sistemas de medida que a gente inventou, né? Que nem os minutos mesmo. Os minutos não são o tempo, tá ligado? Nós inventamos os minutos para facilitar a nossa compreensão do tempo, né? Assim como nós inventamos o dinheiro para facilitar a nossa compreensão. Mas eu acho que não é uma boa analogia, meu camarada, porque as medidas de tempo, elas não são construídas de maneira aleatória, né? Então aí nós temos um probleminha. Da mesma maneira que o dinheiro também não é, só que assim como você não enxergou que o dinheiro não é, as medidas de tempo também não são, né, cara? As medidas de tempo é mais fácil de perceber, inclusive, que elas não poderiam ser de outro jeito, né? Dos recursos e a troca desses recursos, né? O que eu quero dizer é que o tempo não depende dos minutos, né? E se o seu relógio parar de funcionar no meio da noite, o sol vai continuar nascendo no dia seguinte, independente de você saber se são 5 ou 6 da manhã. Mas um minuto vai continuar sendo um minuto, Galo. Acho que aí não é por aí a parada. Tá ligado? A mesma coisa acontece com os quilômetros, por exemplo, né? A distância entre São Paulo e o Rio de Janeiro sempre existiu, né? Mesmo antes da gente inventar os quilômetros, a distância já existia. Acho que aí funciona melhor, aí sim. Quilômetros, milhas, léguas, né? Aí sim, acho que aí tá melhor. Tá ligado? Mesmo antes de São Paulo ser São Paulo e o Rio ser o Rio, a distância entre aqueles dois pedaços de terra sempre esteve lá. Mesmo antes da gente inventar os quilômetros pra medir essa distância, né? Mas aí, o bagulho começa a ficar esquisito quando você percebe que no mundo em que a gente vive hoje, tem gente que morre de fome porque não tem dinheiro pra comer. Como que isso é possível, né? Como assim não tem dinheiro pra comer? Dinheiro não se come, né? Dinheiro não é recurso. Dinheiro é só o sistema de medida que a gente inventou. Ou seja, morrer de fome porque não tem dinheiro é a mesma coisa que você não conseguir... É que tá, maninho, não é um sistema de medida, é um sistema de valor. O dinheiro, ele é um representante do valor, né? E aí que tá, a comida tem valor, né? Porque ela precisou ser produzida, ela é uma mercadoria no capitalismo, porque tudo é mercadoria no capitalismo. E de São Paulo pro Rio porque você não tem quilômetros. Você tá entendendo? Como é que isso faz algum sentido? Tipo assim, você vai vir amanhã pro Rio? Não vai dar, tô 100 quilômetros. Tipo, como assim? Seu carro tá quebrado, né? A estrada tá interditada? Não, tá tudo normal. Só que eu não tenho quilômetros. Entendeu? É tipo essas crises meramente econômicas que acontecem de tempos em tempos no capitalismo, né? Você vê um monte de gente se afundando em dívida, né? Gente tendo que morar na rua, gente morrendo de fome, gente se matando porque não... Mas é bacana ver esse tipo de reflexão desse cara aí, porque é uma reflexão recorrente, né? Na classe trabalhadora que procura pensar sobre isso. Já que a gente está fazendo reflexões, eu quero aqui estimular uma outra, que eu acho que também é muito válida, que é a seguinte: pensem na irracionalidade do capitalismo. Por exemplo, a gente tem um monte de gente desempregada, querendo trabalhar porque está sem grana para poder viver, para ter o básico da vida. Tem um monte de coisa que precisa ser feita. Então, se a gente pega as estradas, tá tudo esburacada, tem que construir estrada nova, tem que fazer estrada de ferro, os hospitais são insuficientes, as escolas são insuficientes, as cidades não têm infraestrutura mesmo, esgoto, né, sistema de esgoto, tratamento de água, etc. Então, veja, a gente tem um monte de coisa para fazer, a gente tem um monte de gente para trabalhar, procurando trabalho, e a gente tem um monte de recurso natural. Então, tem pedra, tem madeira, tem petróleo, tem energia, tem água, tem terra, tem sol. Então, tem as coisas que a gente precisa para fazer, tem as pessoas para trabalhar e a gente precisa construir uma série de coisas. Por que a gente não junta tudo isso e pega essas pessoas que estão precisando trabalhar para utilizar essa matéria-prima, transformar essa matéria-prima nas coisas que faltam na nossa sociedade? A gente não faz isso por causa de uma coisinha chamada moeda, ou dinheiro, se vocês preferirem. Por quê? Porque há uma abundância absurda de dinheiro no mundo. Só ela está tão concentrada que a gente não consegue linkar essas pessoas. Ou, se vocês preferirem,
ainda nessa linha de raciocínio, todo dia, toneladas e toneladas e toneladas de alimentos são jogados fora de um lado, enquanto pessoas passam fome e morrem de fome do outro. Todos os dias, milhares de pessoas dormem nas ruas, enquanto milhares de casas seguem fechadas sem ninguém dentro. Então vejam, isso não é uma lógica eficiente, porque o capitalismo não é eficiente. O capitalismo é eficiente em reproduzir o capital, e com isso vem toda outra dinâmica também inseparável do capitalismo, que é, por exemplo, a centralização e verticalização do capital, ou seja, a formação de monopólios, a formação de pessoas ultra ricas, o aumento da distância entre ricos e pobres. Tudo isso é consequência das leis do capitalismo. Não tem dinheiro, e aí você para pra prestar atenção um pouco e você percebe que os rios não secaram, né? Você percebe que as árvores não pararam de dar fruta, você percebe que o gado não parou de procriar, você percebe que os recursos estão todos lá como sempre estiveram, mas a gente entra em crise porque falta o sistema de medida que a gente mesmo inventou, tá ligado? E que os governos podem emitir, gente. Podem emitir. Eles podem fazer essa roda girar. Não o fazem por autolimitações, por um jogo político existente no mercado de dinheiro, no mercado de divisas, que é o verdadeiro grande mercado do capitalismo hoje em dia. Tornou tão dependente do dinheiro que ele passa a ser mais valioso do que o próprio recurso que ele representa, né? Essa é a questão. E eu já falei sobre isso algumas vezes aqui no canal, né? E quem me acompanha desde o começo sabe. E a filosofia budista, né, o Zen especificamente, tem, obviamente, uma influência muito forte na sociedade e na cultura japonesa, no jeito de pensar japonês, né? Como eu sempre falo aqui, o budismo e o shintoísmo são as duas principais religiões aqui no Japão, né? E de fato, né, tem alguns japoneses que acreditam em uma espécie de salvação, né, ou de reencarnação, né, no budismo mesmo. Ou seja, existe sim, né, algum tipo de fé e de crença em certa medida na sociedade japonesa, mas aqui eu estou me referindo à filosofia budista especificamente, né, e em como essa filosofia influencia a estrutura social e o comportamento japonês, né? Porque isso é bastante evidente. Por exemplo, né, no Japão não existe uma cultura de ostentação como se vê no Ocidente, né? Apesar de ser um país extremamente capitalista, o povo japonês não tem o hábito do consumo por status, como os americanos, por exemplo, né? E mais uma vez, no budismo, isso não é relacionado... É uma impressão que eu tinha mesmo, eu acho que isso é só uma impressão que eu tinha, do japonês não querer exibir tanto o que tem, mas utilizar as inovações do capitalismo. A questão do consumo me parece muito forte no Japão. Mas assim, há um tipo de consumo aqui no Ocidente que é o consumo de ostentação. Então eu compro determinada coisa para mostrar para os outros. Não me parece ser isso que eu vejo do Japão, não é a percepção que eu tenho do Japão. A percepção é, eles são muito capitalistas em que sentido? Eu quero consumir a vanguarda da produção capitalista, então eu compro alguma coisa para o meu consumo, não para exibir para os outros como um troféu, né? Embora evidentemente isso também possa existir por lá. Uma ideia de pureza de espírito, sabe? Ou de busca pela paz interior, nem nada disso, né? Não é uma crença, não é um medo, tá ligado? A filosofia budista que eu tô falando, ela não prega nenhum juízo de valor, não prega nenhuma ideia de que é errado você ser rico, por exemplo, né? Que se você for rico, você vai pro inferno, tá ligado? Ou que é errado você morar numa mansão, ou você ter 6 carros na garagem, e que a única forma de você ser feliz é abrindo mão de todas as suas posses. Não, não é nada disso, tá ligado? Não é nada disso. Pode ser que tenha alguma vertente do budismo que se aproxime um pouco mais disso, tá ligado? Mas não é disso que eu tô falando aqui, né? Porque o que a filosofia budista diz é que a função de uma casa é te dar abrigo. E a função de um carro é te levar de um lugar a outro, tá ligado? Então, a crença de que você precisa de uma mansão ou de 6 carros na garagem é uma ilusão, tá ligado? Você não precisa. Eu concordo, mas tem uma situação também que a gente tem que entender o seguinte. A cada transformação tecnológica, a cada mudança estrutural, se criam novas necessidades. E isso é uma questão tipicamente humana. Quando a gente fala, a partir de uma perspectiva locatiana, de que o gênero humano é fundado no trabalho, é isso, gente. Por exemplo, o ser humano nunca precisou de calçado. Ele viveu milênios sem calçado. Isso não era uma necessidade humana. A partir do momento que se desenvolveu o calçado, bom, o ser humano não vive mais sem calçado. Estão entendendo? Vamos trazer para a nossa realidade mais próxima. Eu cresci num mundo onde não existia internet, onde não existia computador, onde não existia telefone celular. E veja, essas coisas não faziam falta alguma, por um motivo
Óbvio, elas não existiam e a vida se desenrolava, as pessoas faziam suas coisas, a tecnologia continuava evoluindo. Hoje em dia, é possível viver sem essas coisas? Não, não é mais possível. Então, é isso que a gente fala, porque isso tudo é produto do trabalho. E o trabalho, e aí é um outro ponto, já que nós estamos falando numa questão bem filosófica da teoria marxista, é uma relação social. Então veja, o produto do trabalho transforma o ser social. Compreendem o que eu estou querendo dizer? Então quem é que inventou o calçado? Bom, o calçado é um produto do trabalho. O trabalho individual, não. O trabalho enquanto relação social. Correto? A mesma coisa, a internet, o telefone celular. Entende? O trabalho, o produto social do trabalho, transforma o ser social de maneira irremediável. O que faz com que a gente não possa voltar no tempo, voltar na nossa sociabilidade depois de ter tido contato com novas formas sociais. Materialmente falando, ninguém precisa. É fisicamente impossível você dirigir 6 carros ao mesmo tempo, né? E esse pensamento que você precisa desse status pode levar você a despender recursos da sua vida, né? Como tempo e saúde, por exemplo, atrás de valores imateriais que, na verdade, não têm função material nenhuma, tá ligado? Por isso que os monges, né? Ao abrirem mão de tudo que é supérfluo, supostamente se conectam melhor com a realidade, né? Porque eles se libertam da ilusão do status, da ilusão do valor imaterial das coisas, né? Então, assim, não é questão de humildade, né? Como tem muita gente que pensa, não é questão de caridade, nem nada disso. É questão de perceber que não faz sentido desperdiçar a vida atrás de valores imateriais, né? É claro que esse raciocínio, ele não passa pela cabeça de cada japonês médio, né? Mas como a sociedade foi estruturada com base na filosofia budista, esse tipo de consumo... Será que dá para afirmar isso? É uma afirmação forte que ele fez, hein? Sociedade estruturada com base na filosofia budista. Achei forte essa informação, hein? Acho que não dá para fazer esse tipo de afirmação. Acho muito forte. Acho que temos uma série de outras questões que ajudam a constituir a base da sociedade japonesa, tá? Até porque a gente não pode sair por aí pintando os japoneses como um povo que não lutou, vamos dizer assim, pela expansão dos seus interesses mercantis, econômicos ao longo da história. Então isso também certamente deixou alguma marca na sociedade japonesa. Mais voltado para o suprimento das necessidades, é mais forte no Japão do que essa cultura ocidental de consumir por status, tá ligado? A gente consegue observar isso, por exemplo, nos carros aqui no Japão, né? Nas lives mesmo que eu faço aqui na rua, né? Todo mundo sempre comenta o quanto os carros na rua são todos iguais. Porra, só tem carro quadrado nessa porra desse país e não sei o quê. Ah, não, mas no Brasil tá igual também, cara. Tá aí. Eu acho que isso é uma padronização mundial. Tá tudo ficando parecido mesmo. Vocês não acham que tá tudo meio parecido no mundo inteiro? Por exemplo, tudo bem. Tem algumas questões aí que a gente olha, mas o cara tá caminhando nas ruas de uma cidade no Japão. Não sei qual a cidade. Eu acho que é em Tóquio, pelo que eu tô vendo aqui. Então isso seriam as ruas de Tóquio. Porra, capital do Japão. Cara, isso podia ser qualquer lugar do planeta, cara. Qualquer metrópole do planeta. São as mesmas marcas, são os mesmos símbolos, né? Não deve ser difícil de enxergar os mesmos carros. Os guarda-chuvas são todos iguais. Tá chovendo, tá todo mundo igual. As pessoas usam guarda-chuva. Você pode ter uma cultura que usa mais, que usa menos. Mas eu não noto tantas diferenças. Eu acho que o capitalismo vai fazendo isso. Quanto mais o capitalismo se desenvolve no país, mais os centros urbanos vão se padronizando. Eu, infelizmente, nunca tive grana para viajar muito, mas uma das poucas viagens que eu tive a oportunidade de fazer foi, por exemplo, ali para Santiago. Eu, caminhando no centro de Santiago, no Chile, eu achava que eu estava em Porto Alegre. Né? Da mesma maneira que, chegando em São Paulo, em determinado lugar ali do centro de São Paulo que nós chegamos, me parecia a cidade baixa de Porto Alegre. Sabe, parece que as coisas vão se padronizando no capitalismo. Né? Até isso vai acontecendo. A galera fala muito em liberdade de escolha e isso, não sei se vocês estão percebendo, assim como eu, tá cada vez menor. A gente escolhe entre muitas marcas que pertencem a um mesmo conglomerado, entre muitas coisas que diferem muito pouco entre si. Né? É isso que me parece cada vez mais acontecer no capitalismo.
só tem guarda-chuva preto e transparente no Japão, né? Claro que provavelmente existem inúmeros fatores para as coisas serem como são, né? Mas com certeza, um dos fatores que leva a isso é exatamente esse apego à função material da coisa, tá ligado? Contanto que o carro te leve de um lugar a outro, ou que a roupa te proteja do frio, ou que a casa te sirva de abrigo, tá resolvido, tá ligado? Todas as outras características que essas coisas poderiam ter serviriam apenas para agregar valor subjetivo a elas, né? E não valor prático, tá ligado? Mano, o guarda-chuva transparente é a manifestação mais evidente disso que eu tô falando, tá ligado? Porque além deles não se preocuparem com a estética do guarda-chuva... Eu acho que ele tá idealizando aí a sociedade do Japão, cara. Desculpem aí, mas assim, pode ser simplesmente uma modinha, o guarda-chuva transparente, sabe? Eu acho que pode ser só isso, pode ser muito mais simples. Ao ponto de ser muito raro a gente ver alguém usando um guarda-chuva estampado aqui no Japão, por exemplo, né? Eles ainda fazem o guarda-chuva transparente para facilitar a visibilidade enquanto você tá andando, né? É tudo pensado para aumentar a eficiência, né? A praticidade, para aumentar o valor material do bagulho, tá ligado? Ou seja, a partir do momento em que você não cultiva essa fé no valor imaterial das coisas, tudo que te importa é a funcionalidade prática delas, né? E isso é muito evidente na sociedade japonesa. A sociedade japonesa é extremamente materialista nesse sentido. Muito mais materialista do que a sociedade. Tá bom, cara, vou levar na boa que você me parece um cara de boa fé, mas aí acho que aí você entrou numa linha errada no finalzinho do seu papo. Eu acho que o seu papo tava bom, mas tipo assim, venceu o vídeo. Acho que já dava pra encerrar por aí, mas tá acabando mesmo. Americana, por exemplo, né, que cultiva fé em logo, tá ligado? E é inevitável, né, chegar por fim à conclusão, pelo menos do meu ponto de vista, de que o fato de haver menos desigualdade no Japão do que nos Estados Unidos, por exemplo, né, tem a ver com isso também, né? Lógico que não é só isso, né? Evidentemente são inúmeros fatores políticos e sociais, mas se você tem um povo que é culturalmente desapegado a esse status de consumo, é evidente que o acúmulo desproporcional de recursos vai ser menos recorrente, tá ligado? Porque necessário ele nunca... Não, aí uma coisa... Eu ia dizer que você estava certo, a desigualdade no Japão é menor que a dos Estados Unidos, mas os fatores são outros, né? Os fatores são outros, e aí isso tem a ver com estrutura tributária. Você, por exemplo, falou no início do seu vídeo algo que provavelmente é muito mais determinante para essa menor desigualdade social. Os tributos no Japão são concentrados sobre renda, né? Então... você acaba tendo um imposto necessariamente muito mais progressivo. Isso ajuda no sentido de tentar reduzir a concentração da riqueza que aumenta a desigualdade social. É uma explicação muito melhor que, tipo, tá ali na sua frente, a bola tá quicando, faltou só um pouquinho de Marx na jogada aí, eu acho que vocês iam entender. Nunca é. Como eu disse, é fisicamente impossível morar em 5 casas ao mesmo tempo, né? Então, para uma pessoa acreditar ser necessário possuir 5 casas, é porque essa pessoa acredita em algum valor imaterial que está além da função prática da casa, que é servir de moradia, né? E isso é, sem sombra de dúvida, uma diferença bastante evidente entre a sociedade japonesa e a sociedade americana, por exemplo, né? No Japão não há tanto apego a valores imateriais, né? Claro que também tem, afinal todo mundo é ser humano, né? E às vezes esses valores se manifestam de formas até bastante peculiares na sociedade. Sei lá, o meu palpite dessa diferença cultural, e aí vamos lá, vamos palpitar, aliás, é para isso que a gente está aqui. A cultura estadunidense é muito forjada naquele ideal do America First, sabe? Os Estados Unidos como o líder da locomotiva mundial. Então, assim, a ostentação também é cultivada historicamente a partir do próprio ideário construído pelo Estado nos Estados Unidos. Então, é o xerife do mundo, é o que salva o mundo dos alienígenas todo ano na indústria cinematográfica. Então, assim, não é apenas ser economicamente dominante, é mostrar este poder, é aparentar este poder. Então, eu acho que há toda uma estrutura que possivelmente colabore muito mais para essa ostentação mais recorrente nos Estados Unidos do que o Japão. Que, por sua vez, na minha interpretação, como ele foi introduzido a convite no capitalismo, foi muito mais estimulado no Japão o consumo, porque o consumo é o que de fato faz o capital crescer, né? Porque o capital ele se reproduz na esfera produtiva, mas esse capital se realiza na troca. Então os japoneses precisam consumir. Então é uma sociedade de muito consumo. Basta a gente ver como que é a política de juros no Japão há tanto tempo, como é que é a política de emissão monetária no Japão. O Japão deve ser o país que tem a maior proporção de dívida PIB do mundo. Os últimos dados que eu vi, que certamente já estão desatualizados, davam conta de mais de 250% de proporção de dívida PIB. Olha, isso é estímulo ao consumo na veia durante
um tempo muito longo. Não que isso não aconteça nos Estados Unidos também, mas veja, os japoneses, eles foram convidados a se desenvolver, mas não para liderar o desenvolvimento. Os líderes sempre foram a América. Né? A América no sentido ruim da palavra. Nós estamos falando dos estadunidenses. Então tá, se os Estados Unidos é que podem brilhar, nos cabe apenas consumir, aí a nós isso foi imposto, possivelmente essa decisão política que vai produzir e vai ser ao mesmo tempo reflexo das relações de produção, pode explicar essa cultura japonesa que ostenta menos, mas consome muito, em diferença à estadunidense, que consome muito também, mas gosta de ostentar mais o seu nível de consumo. Sei lá, me parece uma explicação mais razoável. Japonês, né? Mas deu pra entender, né? Num geral, o que eu tô querendo dizer, né? Porque eu acho que isso também se torna evidente até na praticidade das coisas no Japão, né? A gente sempre fala, o fato de Tóquio ser uma cidade tão conveniente provavelmente também está relacionado a esse apego ao valor material das coisas, ao valor prático, né? De simplesmente fazer tudo da forma mais funcional possível, porque não há distração com valores subjetivos, tá ligado? Inclusive, há quem diga que sociedades materialistas se desenvolvem mais rápido. Assim, galera, porque tem um outro aspecto que talvez ele esteja negligenciando. É bom o papo do cara. Acho que o cara é honesto, acho que o cara tem até uma linha que é interessante a gente ouvir, é uma outra perspectiva, etc. É bacana, sem problema nenhum. Mas a questão é a seguinte: o japonês, e isso pode ser um estereótipo, é tido como aquele que gosta muito de inovação tecnológica, que é viciado em tecnologia. E veja, isso também é indissociável do capitalismo em que medida? Veja, eletroeletrônico, por exemplo, são criadas funcionalidades que estão dentro da mesma lógica de mercantilização do capitalismo, ou seja, são verdadeiras banalidades transformadas, vendidas como inovações úteis. Então, muitas vezes não é nem algo prático que o japonês consome muito. Basta ser uma inovação. E isso é muito capitalista, gente. Saca? Então, assim, não. Ele pode dizer que há um sentido prático. Surgiu um novo iPhone com um novo recurso. Uma coisa que, na prática, muda praticamente nada. Mas aí você tem uma desculpa para dizer, não, mas aqui tem uma tecnologia diferente, vale a pena sim, é algo importante. E aí passa a ser atraente. Então tem muito dessa sociedade de consumo na sociedade japonesa. Outra coisa, muito da felicidade associada ao consumo, né? Muito disso. Né? Porque os esforços são todos colocados da maneira mais eficiente possível para se chegar a um resultado material no final, né? E eu acho que assim, a grande sacada do Japão nesse caso é que o povo japonês é assim culturalmente, né? Por conta dessa influência budista no modo de pensar. Eles não foram... Aí a gente diverge, porque a cultura é produto das relações de produção, na interpretação marxista, e não do budismo. O budismo vai ser um elemento, vai ser mais uma questão a interferir nisso tudo, então vai ter com certeza a sua participação, mas não é a mais determinante. A mais determinante, né, a mais abstrata, é determinada pelas relações de produção. Eles não foram politicamente condicionados a agir assim, né? Eles agem assim porque eles são assim, porque eles querem, né? É um materialismo individual que acaba refletindo inevitavelmente no coletivo, né? Na verdade, muito pelo contrário. O Japão, ele foi politicamente condicionado ao imaterialismo, né? Ao capitalismo e ao consumismo, tá ligado? Mas eles mantiveram ainda, lógico, essa tradição que provém, em parte, da filosofia budista, sem sombra de dúvida, né? De ter o apego só ao necessário, de ter esse apego prático, né? Bacana, agora já mudou. Em parte a filosofia budista, aí ok, acho que aí tá justo, né? Antes ele tinha tratado como a principal parte, ou mais determinante, aí a gente tem que discordar. De resolver as coisas da forma mais eficiente possível, porque o valor das coisas é o valor material, né? E é isso, mano. Eu acho que isso explica bem a sociedade japonesa, até certo ponto, tá ligado? Cara, é uma opinião sua, acho que é bacana, uma opinião honesta, né? Mas é engraçado que depois de um tempo a gente fica meio chato, porque quando a gente vê uma
Análise de qualquer coisa que não parte da materialidade, da luta de classes, né, do materialismo histórico, dialético, né, não, ele está falando o tempo todo em materialidade ali, uma concepção completamente diferente da nossa. Parece fraca, né, parece vazia, parece que não explica, né. Por isso que o marxismo é tão sedutor, né, galera? Além das questões políticas e históricas, né? Essa questão filosófica também, eu acho legal de falar aqui de vez em quando, tá ligado? E é isso, mano. Bacana, cara. Logo a gente volta com as lives aí também, que agora eu tô de férias. Mas é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado aí. É nóis, mano. É nóis, é isso aí, mano. Aí, é um cara. Quando vocês conhecerem pessoas, tá, gente? Vamos dizer assim. Nesse nível, vamos dizer assim, de entendimento da realidade, cara, assim. É uma galera que assim, é barbada, que a gente fala aqui no Rio Grande do Sul. Pega pela mão, traz junto, oferece um texto ou outro. Vem, é golaço, é gol certo. Porque tá percebendo uma série de coisas, tem uma percepção legal da realidade. Falta um pouco de embasamento para entender, poxa, então é isso. E às vezes é só um estalo que já rola, poxa, então é isso, né? Mas eu gostei, agradeço quem deu a sugestão do React, porque difere um pouco, não consumimos gimo, e ainda deu oportunidade pra gente fazer discussão filosófica, falamos de felicidade, falamos do que é filosofia, falamos de construção e busca pelo conhecimento, e falamos de materialismo histórico dialético. Então, porra, valeu demais, valeu grandão, beleza.